No último vídeo da nossa série zodiacal, nós falamos um pouquinho sobre o signo de Virgem e como que esse signo, que é a junção do elemento terra com a modalidade mutável, ele fala dos processos de aperfeiçoamento na matéria. Todo o signo de terra, ele fala basicamente de colocar a mão na massa, de realizar coisas físicas e concretas, e a modalidade mutável do signo de Virgem, ele ajuda nessa adaptabilidade e nesse aperfeiçoamento desse colocar a mão na massa que esse signo representa. Mas de que maneira que esse signo pode ser expresso e representado quando ele é manifesto na via desafiadora e na via desequilibrada? Bom, eu me chamo Igor Lassi e você está no Rota Dentro, nosso canal de astrologia e ocultismo. Bom, como falamos anteriormente, o signo de Virgem, eles são os verdadeiros alquimistas do zodíaco. Eles experimentam, eles testam e se deu certo, mantém, se não deu certo, descarta. É através desse foco, nesse aperfeiçoamento na matéria, que esse signo se expressa e que ele representa essa etapa de evolução que a alma humana precisa se desenvolver. Mas como que quando você pega essa característica de aperfeiçoamento e de transmutação na matéria, né? O eixo Virgem-Peixes, ele é o eixo do aperfeiçoamento. Enquanto Virgem é o aperfeiçoamento na matéria, Peixes é o aperfeiçoamento no espírito. Mas quando você pega essa capacidade alquímica desse signo de transmutar, de aperfeiçoar na matéria, e isso é expresso de uma maneira desequilibrada, você tem o primeiro defeito de Virgem, que é o perfeccionismo, a busca incessante pela perfeição. Que esse signo ele é focado nesse processo de amadurecimento na matéria, nesse processo de testes, tentativas e erros, e conserva o que deu certo, descarta o que deu errado. Mas quando você tem isso manifesto de uma maneira desequilibrada, você tem uma busca desenfreada pela perfeição. E a perfeição na matéria, ela simplesmente não existe. Então esse signo ele vai ficar excessivamente descontente e constantemente frustrado porque ele está em busca de uma perfeição que não existe. E principalmente a perfeição ela é alcançada, ela é almejada, ela é mais próxima, alcançada, por assim dizermos, com prática e erro. Então esse signo ele precisa aceitar um pouquinho os erros, de que a longa caminhada ela vai vir com processos de tentativas e nem sempre elas vão ser executadas com êxito, para ele poder assimilar e manifestar essa parte alquímica dele de testes e erros que ele veio aqui manifestar. Uma outra relação que o signo de Virgem tem é com a nossa saúde. Porque se a gente for pegar aqui o signo de Virgem, ele é o aperfeiçoamento da rotina, nós podemos também chegar à conclusão de que a nossa saúde não é nada mais além do que o que eu executo na minha rotina, né? Eu sou o que eu repito. Então, os meus hábitos alimentares, os meus hábitos de saúde, isso tudo resulta no resultado do meu organismo, em como ele vai se comportar à medida do tempo em que eu vou repetindo alguns padrões e alguns comportamentos. Então, esse signo ele tem uma relação bastante íntima com a saúde. E aí, quando isso é manifesto ou expresso de uma maneira desequilibrada, isso pode ser manifestado de uma maneira que vira uma pessoa extremamente hipocondríaca, uma pessoa que qualquer coisinha ela já pensa em doença, ou ela fica extremamente obcecada com a saúde, não de uma maneira saudável, não de uma maneira equilibrada. Então, o segundo desequilíbrio, defeito, que eu não gosto de usar essa palavra, né, porque é simplesmente uma potencialidade expressa de uma maneira desequilibrada, que nós podemos falar desse signo de Virgem, é a hipocondria ou a preocupação exagerada e sem medida da própria saúde e dos hábitos alimentares, né? Dos hábitos do cotidiano que vai resultar nessa saúde. O terceiro ponto de desequilíbrio que o signo de Virgem pode se manifestar, e talvez seja o mais evidente, é o da crítica. O signo de Virgem, ele tem esse foco no aperfeiçoamento, ele tem esse foco em como que eu posso deixar esse mundo da matéria
de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais útil, de uma maneira que eu gaste menos esforço, menos energia para executar uma tal tarefa. E para isso ele tem um olhar bastante aguçado, bastante focado nos detalhes. E é esse olhar focado nos detalhes que faz ele perceber o que está errado, o que ele precisa corrigir. Mas quando eu pego simplesmente esse ato de olhar para os detalhes, de olhar para aquilo que está em dissonância com o todo, para eu poder aperfeiçoar aquilo, isso é manifesto de uma maneira desequilibrada, eu tenho uma pessoa extremamente crítica e extremamente cri-cri com as coisas. Eu viro uma pessoa chata, uma pessoa que só sabe observar o erro. Ele vai chegar, ele ao invés dele ver tipo, todo o quadro que foi pintado, né? Lembrando que peixes ele tem essa visão do todo, né? É o último signo do zodíaco que faz essa junção, ele faz essa união de todas essas polaridades desses signos. Ao invés dele olhar para um quadro, né, ele se afastar alguns passos, ele conseguir ver a tela no todo, Virgem ele se aproxima e ele vê a pincelada que foi feita de uma maneira não tão boa. E aí ele pode ficar preso naquele detalhe e ele não consegue ver todo o resto que foi pintado e que às vezes aquele erro com uma harmonia, né, quando você tem essa visão do todo, você consegue ter uma visão mais clara de tudo. Então, um dos desequilíbrios mais evidentes do signo de Virgem é o poder da crítica manifesto de uma maneira exacerbada, de uma crítica sem medidas, uma crítica que só consegue enxergar a crítica, não consegue enxergar nada mais além disso. Então esse talvez seja um dos mais fortes desequilíbrios desse signo. E aí para reequilibrar ele, você tem que lembrar do signo oposto, Peixes, que tem essa visão do todo, que tem essa visão dessa composição das partes, ao invés de ficar preso e focado numa única parte. Como falamos, o signo de Virgem ele é bastante focado no processo de organização e melhoria do que compõe a minha vida terrena, né? Então, é um signo bastante focado em classificar, organizar, separar, guardar e categorizar as coisas. Mas quando essa capacidade organizacional desse signo, ele é manifesto de uma maneira desequilibrada, lembra que eu simplesmente tenho uma potência e eu vou exercer ela de uma maneira desequilibrada e desmedida, simplesmente a organização pela organização. Isso aí pode se transformar numa pessoa que tem bastante toque. Não, então o macarrão tem que ser feito, tem que ser colocado nesse pote aqui, não pode ser colocado nesse outro, porque esse é o pote do macarrão. E fica uma pessoa extremamente presa às próprias regras e a própria, ao invés da organização ajudar, acaba atrapalhando, porque se as coisas não tiverem exatamente rígidas e presas naquele sistema que ele organizou, ele não consegue fazer nada, ele só consegue funcionar se aquele conjunto de regras que ele estabeleceu for cumprido. Então, talvez esse seja um dos segundos desequilíbrios de Virgem também mais vistos por aí, né? Porque Virgem é bastante chamado nos memes de aquela governanta inglesa, onde tudo tem que estar no seu devido lugar, e também pela criticidade que nós falamos antes, né? Mas quando essa organização ela é manifestada de uma maneira descontrolada, isso pode se resultar numa pessoa que tem bastante toque com as coisas. E a pessoa que tem toque, ela não é funcional se não for daquele jeito. E isso acaba sendo um defeito e não uma qualidade. Então esses foram os desequilíbrios do signo de Virgem. Espero que tenha sido útil para você. Lembrando que todos nós temos todos os signos em nosso mapa. Se você não sabe aonde Virgem toca o seu mapa, gere o seu gráfico, vai em algum site que faça essa geração de gráfico e analise lá que signo, que planeta cai, que casa, que planeta cai naquele signo de Virgem. E como que você tende a exercer essa energia virginiana e se você tende a se desequilibrar ou se você manifesta ela de maneira equilibrada. Eu espero vocês, até o próximo vídeo e até mais.